Espírito Santo de Deus, passeie aqui com os teus anjos, ministrando cada coração, ministrando cada vida, em nome de Jesus. Nós nos abrimos, Senhor, para esta noite receber tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridas? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Pode ser sentado com vontade. Que alegria compartilhar com vocês mais esse tempo juntas, para receber o que o Senhor tem para nós essa noite também. Sejam bem-vindas. Boa noite para aquelas que eu ainda não tinha cumprimentado. Boa noite! Boa noite! Ô, Glória! Isso aí. Boa noite para você que está em casa, que você possa receber o que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração essa semana, uma palavra especial que eu creio que é para nós mulheres. Não foi só para mim, mas eu creio que é para nós, amém? Vamos abrir a Bíblia, queridas, lá em Mateus, na sua Bíblia, no seu aplicativo, né? As mais modernas aí tem um aplicativo. Eu já não sou tão moderna assim, eu gosto da Bíblia, manusear ela. Então, lá em Mateus 11, começa lá no 28. Amém? Amém. Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso à vossa alma. Diga comigo: acharei descanso à vossa alma. Descanso a vossa alma. Amém. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vinde a mim, todas que estão cansadas e sobrecarregadas, que eu vos aliviarei. Como está o teu coração, queridas, nesses dias? Como está a tua alma? Como está o teu físico? Como você tem se sentido? Nós sabemos que são dias corridos. Não é assim, não é corrida, uma correria. É um tempo onde está sendo abreviado os dias. Não sei se com vocês é assim, mas para mim, eu chego no final do dia, parece que falta horas. Não é assim? Eu queria ter feito tantas coisas e às vezes eu não fiz nem a metade das coisas que eu deveria ter feito. Os dias estão sendo abreviados. É como se a nossa vida estivesse no automático. Não é assim? Nós acordamos de manhã, nós já sabemos como vai ser o nosso dia. Nós já sabemos que nós temos uma casa para limpar, nós sabemos que nós temos que lavar, cozinhar, organizar tudo. Nós temos o nosso esposo para as casadas, né? Tem que ser auxiliadora, ajudadora, a esposa, a namorada. Para as solteiras, né? Tem que dar conta da sua faculdade, do seu trabalho. Nós temos uma profissão aonde nós temos que cumprir com as nossas obrigações de metas, de relatórios, não é assim? Temos um ministério onde nós queremos dar resultado, nós queremos dar fruto no ministério. E além de tudo isso, nós somos mulheres. Nós temos que cuidar da nossa aparência. Não é verdade? Começa a aparecer os branquinhos lá, gente, ó, corre para o salão. Temos que esconder. Temos que estar com uma unha bem feita, uma sobrancelha bem feita. Engordamos um pouquinho, já corremos com uma dieta para fazer um exercício, não é assim? E é normal. Porque quem nos colocou com essas funções foi o Senhor. Todas essas funções, queridas, foi Deus que nos colocou. O problema é que quando tudo isso se torna um peso, aí tem alguma coisa errada. Sabe por que muitas vezes se torna um peso? Porque eu quero controlar tudo. Eu quero dar conta de tudo. E nós não fomos chamadas para controlar tudo. Nós somos chamadas para exercer a nossa função.
não para controlar tudo. Por isso se torna um peso. Por isso muitas vezes estou cansada, sobrecarregada, estressada, porque eu quero controlar tudo. E se você pode pensar assim, mas Ju, como que eu vou fazer com que a minha rotina, as minhas funções não sejam peso? Eu vou te dar essa resposta com uma outra pergunta. Como tem sido o teu tempo com o Senhor? Como estão as tuas conversas com Deus? Tem sido no automático também? Pensa com você aí um pouquinho. Como tem sido os meus tempos com Deus, as minhas conversas, o meu secreto com Ele? Tem um texto, nós não vamos abrir agora, mas eu creio que a maioria conhece. Está lá em Lucas 10:38, que fala de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. Eu amo esse texto. Essas duas mulheres, para mim, são dois exemplos. São duas personalidades totalmente diferentes, mas unindo elas, é um exemplo perfeito para ser seguido para nós. Marta, ela é uma mulher muito ativa, ela é uma mulher muito trabalhadora, é uma mulher que para ela não tem tempo feio, não tem preguiça, ela está sempre pronta para servir. Tanto que aparece Marta em várias outras passagens, ela servindo, porque ela tem um coração para servir. Lá em João 12, aparece Marta servindo uma refeição para Jesus e seus discípulos. Pense que você cozinhar para mais de 12 homens não é fácil, não é para qualquer um. Ela não é, tem que ser muito disposta. Porque Marta tem um coração para servir. Já Maria ela não abre mão do seu tempo com Jesus. Maria, ela entendeu o seu chamado, que é estar aos pés de Jesus. Maria, eu creio que Maria, ela tinha tantas outras afazeres, como Marta, como nós, tantas outras coisas para fazer, mas ela não bota como prioridade isso. A palavra de Deus fala que ela bota a prioridade estar nos pés de Jesus. E muitas vezes acontece isso com as nossas vidas. O nosso cansaço, muitas vezes, o nosso esgotamento é causa das nossas escolhas, o que tem sido prioridade na nossa vida. É como eu falei, a nossa prioridade sim tem que ser dada conta, digamos assim, né? Nós temos que dar conta. Mas o nosso maior chamado é estar aos pés de Jesus. Amém. É estar nesse lugar de intimidade, de estar todos os dias nos abastecendo da sua presença, do seu amor. É um combustível. Se nós deixamos de um dia nos abastecer, como é que nós ficamos? Cansadas, estressadas, irritadas. Eu sempre digo para as pessoas, né, para os amigos, que eu, sem Deus, eu sou uma péssima mãe, uma péssima esposa, que eu preciso estar na presença do Senhor todos os dias para ser um ser humano melhor. E é esse chamado que é o nosso principal. Esses dias, nesse lugar de intimidade do Senhor. A intimidade, queridas, traz renovo, força, vigor. Nós vamos para a presença do Senhor, nós deixamos ali as nossas ansiedades, o nosso fardo, nossas angústias, e saímos uma leoa, saímos pronta para outra. Amém. É esse combustível que nós precisamos todos os dias, é esse poder do Espírito Santo que vem ali quando você está se enchendo do Senhor, que vem sobre você, e você sai outra mulher totalmente transformada. A gente não sai da presença do Senhor, né? É modo de dizer, nós estamos sempre na presença do Senhor. Mas quando você termina o teu tempo com Deus. Então essas duas mulheres são exemplo para esse tempo.
seguimos. Marta, mulheres sempre prontas para servir. E Maria, mulheres apaixonadas pela presença do Senhor. Amém? Amém. Como está o teu secreto com o Senhor? Como estão as tuas conversas com o Senhor? Esse tempo de intimidade com o Senhor nos revela quem nós somos. Nós entendemos quem é Deus, entendemos as suas vontades. A intimidade com o Senhor nos mostra porque nós somos criadas. A intimidade com o Senhor nos mostra que nós somos cartas vivas. Nos mostra que nós somos sal, luz para esse tempo. É na intimidade com o Senhor que nós entendemos que nós temos um propósito. Nós estamos aqui por acaso. Nós sabemos para onde nós vamos. É somente na intimidade do Senhor que nós vamos entender tudo isso. Amém, queridas? Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que é Ele que é o nosso combustível, Ele que é a nossa força, Ele que é o nosso vigor. Lance sobre Ele o teu fardo, as tuas ansiedades. Ele é o nosso socorro, nosso auxílio. Eu respeito a maneira de cada um pensar, mas não é terapia, não é psicólogo, não é remédio que vai nos saciar. Não é, queridos. É o combustível do Espírito Santo todos os dias. É nele que nós vencemos, é nele que nós superamos, é nele, somente nele. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero convidar uma pessoa bem especial aqui para compartilhar um testemunho. Eu quero honrar essa pessoa porque ela tem sido inspiração nesse tempo. Suzana, minha amiga, uma salva de palmas pela vida da Suzana. Glória a Deus. Tenho certeza que a Suzana tem um testemunho tremendo, porque aonde ela vai, ela tem inalado a presença do Senhor e tem sido uma mulher muito serva. Eu amo você. Quer que eu olhe? Deus, aquela formiga para ficar agora, ou está intercedendo? Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da Sul. Amém. Pai, pela essa preciosidade que o Senhor nos colocou no nosso meio. Amém. Eu abençoo a vida dela, para que o Senhor dê sabedoria para ela nesse momento. Amém. Unjo ela, Pai, da cabeça aos pés, para que ela inale cada vez mais o seu perfume. Que ela seja essa carta viva que tanto estamos falando nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus, dá direção para ela, Pai, com as palavras e com o testemunho dela. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Ai, a palavra diz: acorda do que dormes. É o tempo de acordar, é o tempo que a gente sabe que nós que conhecemos a palavra, que temos o privilégio de buscar a palavra, a gente está entendendo que está cada vez mais próximo um tempo em que nunca se viu. Assim como no tempo de Noé, ele ficou 100 anos construindo a arca e dizia: vai vir dilúvio. O que é chuva, Noé? Você está louco? O que a gente diz hoje? Jesus está voltando. O microfone mais pertinho. Jesus está voltando. Ninguém ouve, muito poucos ouvem. Mas Jesus está voltando. Amém. Tudo está se cumprindo. Então é um tempo da gente despertar, é um tempo da gente buscar essa presença que a pastora Ju falou. É um tempo em que nós não temos mais tempo para não temos mais tempo de ficar pensando como que vai ser. Eu não tenho essa intimidade com Deus, como é que eu vou conseguir isso? A palavra ensina para a gente como conseguir isso. Amém. Em outubro foi a última vez que eu subi aqui, e desse tempo em diante a gente teve muitos desafios. Em outubro foi o período que teve a festa de 30 anos da igreja, e nós subimos aqui, eu e o Wander, meu esposo, a gente contou
acabados com o nosso casamento, assim, sem... Para mim, na minha cabeça, não tinha mais nem como acontecer mais alguma coisa no nosso casamento. E para muitas pessoas que hoje a vida está em qualquer situação, seja no casamento, seja na vida do trabalho, seja com um filho, em qualquer situação que aos teus olhos parece impossível, nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Amém. Tudo que para a gente não tem mais solução, para Ele tem. Amém. E foi isso que a gente acreditou. Quando a dona Marlene me convidou para vir aqui para uma palestra, eu cheguei aqui, escutei a pastora Clô falando tudo que eu não fazia, e depois veio o Wanda e a gente se entregou para Deus, a gente fez um acordo de entregar tudo, porque Deus não quer que a gente entregue um pedaço. Não resolve nada, não faça nada. Deus não quer nada por obrigação, Deus quer por inteiro. Lá em 2 Crônicas, Deus diz que Ele passa os olhos pela terra procurando aqueles que o adoram de todo o coração. Não é uma parte do coração, é de todo o coração. Quando você entrega tudo para Ele, sem reservas, é Ele que faz, não é a gente que vai fazer. E depois de outubro, a Wanda acabou convidando muitas pessoas para aquele costelão, e muitas das pessoas que foram lá queriam começar a participar da igreja, queriam começar a participar de uma célula, e a gente até indicou a célula da Serlei, que a gente vai, mas eles diziam, não, a gente quer ir na tua casa. E conversando com o pastor José e a pastora Ju, eles nos desafiaram. Então, a gente pede se vocês querem assumir uma célula. E assim, né, nós tínhamos 1 ano e pouco de convertido, então você fica naquela, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não tenho sabedoria para isso, eu não tenho conhecimento para isso. E realmente a gente não tem. Porque quem faz não é a gente. É Deus que faz para a gente. A gente só é um instrumento, a gente só acompanha. E logo depois, em novembro, 15, 20 dias depois, a gente já fez o primeiro encontro da célula. E no ano passado a gente fez algumas conversas com eles, né? E o Wanda sempre foi daquele muito lá pra frente, vamos, a gente consegue. Eu sempre fui meio medrosa, ai meu Deus, como é que vai ser? Sempre de ansiedade, né? A pessoa que está aprendendo ainda muito a entender que Deus fala pra gente, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E isso para mim tem sido uma prática constante de declarar a palavra, de entender que a ansiedade é só trazer o futuro e não viver o presente. Você não vive o agora e nem o futuro. Você vive num meio termo ali que você simplesmente não vive. Isso que é a ansiedade. E em janeiro começou as Assembleias de Fogo, aqui na sexta-feira, na sala de oração. No primeiro encontro que teve, dia 24 de janeiro, eu e o Wanda recebemos uma palavra da pastora Pri, e eu escrevendo algumas coisas sobre o que eu ia falar hoje. Quando você começa a ver o cuidado de Deus em pequenos detalhes, em pequenas coisas, você percebe assim que mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não se toca, Deus está ali cuidando de tudo, porque a gente vê só agora, e às vezes nem agora a gente não consegue ver. Deus vê na frente, Deus sabe o que vai acontecer. Isso aconteceu em 24 de janeiro. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Essa foi a palavra que a pastora Pri entregou para nós. E existe uma diferença muito grande. Por que algumas pessoas entendem a palavra e trazem para si a palavra? Por que algumas pessoas dizem assim, mas meu Deus, isso não acontece na minha vida, por que isso não acontece comigo? A gente tem que buscar as promessas de Deus através da palavra. E existem muitas promessas. Só que você tem que entender que isso é uma promessa para ti, para a tua vida, e tomar posse disso. Não adianta nada você ler, como a pastora Ju leu aqui, Mateus 11, 28. Eu preciso entregar meu fardo para Jesus. Tá?
entrega o teu fardo que eu aliviarei. Precisa tomar posse. Enquanto a gente achar que é para a colega, que é para a irmã, que é para o pai, que é para a mãe, a gente pensa em todo mundo, mesmo a gente. A gente não entende que isso é para mim. Então, essa é a diferença de quando a gente toma posse e a gente entende que essa palavra é para a gente. E o que aconteceu lá naquela Assembleia de Fogo foi isso, nós tomamos posse dessa palavra. Então, lá no versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de fazer você nascer, eu o segurei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse, isso era o que eu dizia para o Senhor em todo o tempo: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Era exatamente a situação que eu estava vivendo, porque eu me achava muito nova. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Mas olha o que o Senhor responde. O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe-me em sua boca as minhas palavras. Quando a gente entende que Deus coloca as palavras dele na nossa boca, aquilo para mim foi uma chave, uma virada de chave na minha vida naquele momento, porque por mais que a gente já estivesse com algumas pessoas na célula, eu sempre ficava com esse receio: o que eu vou falar, como é que vai ser, será que as pessoas vão entender, será que não vão ser só palavras? Mas não é a gente falando, é Deus que coloca as palavras. Ele fala através da nossa vida com as pessoas. Assim como muitas vezes eu ouvi Deus através de muitas pessoas. O dia que a dona Cirlei foi na minha casa e ela falou para mim: entrega as rédeas da tua vida para Jesus, porque senão ele não tem o que fazer. Enquanto você ficar segurando, enquanto você ficar achando que você que tem que controlar, Deus não consegue fazer nada, ele só vai olhar. Vai olhar você cair no precipício, mas você está tomando conta. E a gente tem que entender que é exatamente o que a pastora Ju falou. Deus não quer colocar um fardo na gente. E ali em Mateus 11:28, o que Jesus diz? Para trocar de fardo, ele diz: tome o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma canga de boi que a gente conhece. É você andar do lado. Então você tem que tomar o jugo de Jesus. Para você trocar de fardo com ele, você tem que andar do lado dele. Não é um momento, é uma vida com Jesus. Você tem que entender que não adianta nada chegar aqui no culto, todo mundo glória a Deus, aleluia, e eu vou sair daqui, vou deixar todos os meus fardos na igreja, não vou levar nada para casa. Dali da porta para fora é como o pastor Juliano pregou uma vez, é a caixinha de Deus. Você abre a caixinha de Deus, entra no culto. Ali você se entrega totalmente a Deus. Você sai do culto, você fecha a caixinha de Deus. Lá fora sou eu, Deus não manda. Deus não tem o que fazer. Deus quer nós por inteiro. E isso foi na sexta-feira que a gente recebeu essa palavra. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Então isso foi dia 24 de janeiro. Nesse dia eu conversei com a Bruna, que é uma das meninas que vai comigo na célula, e falei com ela para eles irem lá em casa para a gente orar. A gente não tinha ideia do que ia acontecer. Na segunda-feira, a gente passou por um dos momentos mais delicados da minha vida. A Bruna foi no hospital. E como a Gabriela também contou aqui para nós, a Eliane também contou, ela acabou perdendo o bebê dela. E assim, a primeira coisa que me veio à mente: Jesus, o que eu vou falar para ela? Eu não sei o que falar. É uma situação assim, eu espero jamais passar na vida, e é uma situação totalmente delicada, gente. Como que a gente vai ter palavras para falar com uma mãe numa hora dessa, para falar com o pai numa hora dessa?
E quando a gente foi conversar com eles no outro dia, nós dobramos nosso joelho em casa e nós pedimos: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida para falar com eles. E quando a gente se coloca para Deus, é Ele que fala. Eu não sei, eu não tenho ideia de onde que a gente tirou palavras. E assim, o que Deus tem feito na vida da Bruna e do Renan é assim, para honra e glória do nome dele, porque eles se entregaram totalmente para Deus. Quando a gente entende que o Miguel veio para resgatar eles, Deus ama tanto eles, e eles entenderam isso, que Ele resgatou o Miguel antes para levar ele junto. Amém. E isso é uma revelação que é só Deus que pode dar para eles. Ninguém pode dar, pessoa nenhuma. A gente pode ir lá dar 1 milhão de abraços, a gente pode falar todas as palavras do mundo, pode decorar a Bíblia, porque a palavra diz que a letra mata, é o espírito da vida. Amém. Então não adianta nada a gente saber a Bíblia decora, a gente precisa de uma vida, de uma intimidade. E Deus tem trazido para a gente muitas pessoas com esse mesmo fogo, essa mesma vontade, sabe, de buscar a Deus. Eu era Marta, pura. Eu não tinha tempo para nada. Eu largava tudo para o meu trabalho. Antes de eu conhecer Jesus, eu entendo que o meu Deus era o meu trabalho. A Ana Júlia, minha pequena, tinha 10 dias, gente, eu não tinha tirado os pontos da cesárea e estava trabalhando. Você tem cabimento uma coisa dessa? Que mãe que faz isso? Mas eu fazia. Eu fazia porque para mim, assim, o que valia era eu estar trabalhando, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer, eu era o homem da casa, eu que mandava. Querido do Wander. Ai, Deus restaurou muito, gente. Deus fez muita coisa. Glória a Deus. Amém. E às vezes a gente pensa: meu Deus, mas eu também sou Marta. E como é que eu faço? Como Deus fez, não sei, porque não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Não é que a gente vai deixar de ser, a gente não vai deixar de trabalhar, a gente não vai deixar de fazer. Mas a gente precisa entender essa mescla entre Marta e Maria. A gente precisa entender que sim, a gente tem que servir, mas nada pode tirar a gente do lugar de Deus. Se a gente ler lá em Romanos 8:35, vamos abrir lá esse texto, gente. Esse texto é maravilhoso. Esse texto tem que ser uma verdade para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente está passando por tanta tribulação, tanta coisa, meu Deus, nesse tempo que a gente está vivendo. Quem esperava tudo isso? Ninguém esperava. Se alguém dissesse para nós: vocês vão ficar 4 meses andando sem poder se abraçar, sentada na igreja, uma longe da outra. A gente que sempre gostou de se agarrar, de se pegar. Gente, a gente diz: não existe isso. Isso é algo de filme. A gente tem que andar de máscara. Mas Deus sabe todas as coisas e para tudo existe um propósito. E quando a gente começa a se vitimizar, quando a gente começa a colocar qualquer coisa entre nós e Deus, a gente se afasta. Deus jamais se afasta da gente. Deus sempre está ali. Aí Apocalipse 3:20, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu serei com ele e ele comigo. Depende da gente abrir. Jesus está ali. A gente vai abrir a porta ou a gente vai ficar pensando: ah, Deus, eu sou pequenininho, eu sou menor da minha família, eu não consigo. Depende da gente, de ninguém mais. Lá em Romanos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor
de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, por que às vezes você acha que a briga com o teu esposo pode te separar do amor de Deus? Por que às vezes você acha que você agindo mal com um filho, isso pode te separar do amor de Deus? A gente não está na lei, a gente está na graça. Não é que a gente vai ficar errando o tempo todo, mas Deus, Ele quer a gente. Todos os nossos pecados já foram levados na cruz. A gente não precisa mais pagar. Amém. Deus já pagou tudo. Jesus já pagou tudo. Amém, é verdade. Deus amou a gente de uma tal maneira que deu o seu Filho. Ele desceu como unigênito. Ele se tornou primogênito. Ele veio como Filho único. Mas Ele não é mais Filho único. A gente pode ser filho como Ele. Amém. A gente não é escravo. A gente é filha. Amém. Então, que nenhuma situação, nada possa te separar do amor de Deus. Porque muitas vezes a gente ouve mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica ouvindo o inimigo dizendo: não, mas você não merece. Não, mas você não pode falar nada. Como é que você vai falar se a tua vida está um caco? Muitas vezes eu ouvi isso. Muitas vezes eu ouvi o inimigo dizendo para mim: para, é um fingimento. Você vai lá na frente de todo mundo bonitinha, mas você está angustiada. Se Jesus falou para o mundo, a gente vai ter aflições. Por que a gente acha que não vai sofrer? A gente vai sofrer. Um dia, logo depois que eu me converti, eu tive 20 anos de depressão, gente. Então, assim, foi uma vida praticamente inteira entre remédio, psicólogo, psiquiatra. Tudo que podia ser feito, eu fiz, eu fazia e nada resolvia. Era um carrossel, eu voltava sempre no mesmo lugar. E logo depois que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus, muitas vezes eu ainda sentia aquela mesma agonia. E conversando com a pastora um dia, ela falou para mim assim: Suzana, sabe qual que é a diferença de uma pessoa que nunca teve depressão? Uma pessoa que já passou pela depressão? Aquela pessoa que nunca teve depressão, ela vai ter o dia mal também, ela vai ter o dia de angústia, ela tem TPM. Quem não, né? A Maria do Carmo falou que não tem, glória a Deus pela vida dela. Ai, tem uma solitária que não tem, mas eu não sou uma dessas. Ai, gente. E principalmente nesses momentos, vamos citar o exemplo da TPM, que é para nós mulheres, a gente fica angustiada, a gente tem hormônio, gente. Não é demônio, é parecido, mas é hormônio. A gente tem, vai fazer o quê? Vou controlar eles. Mas a gente tem os dias de angústia. E não é por isso que Deus vai dizer: não, você não quer mais. Então, que tudo isso possa fazer a gente entender que nada, problema nenhum, ou glória nenhuma, porque tem muita gente que aí quando está feliz demais esquece de Deus. Ah, deu tudo certo, aconteceu tudo de melhor na minha vida, então eu não preciso mais de Deus. Que nada possa nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a alegria, nem a felicidade, nem a dor. Que a gente sempre entenda esse lugar. E teve um dia quando a gente fez um curso com a pastora Clô, do desafio de ser mulher, a Lu Silva falou do testemunho e na hora eu falei para Deus: eu quero isso para mim. Mas eu não tinha ideia de como que era isso. Ela falou que um dia lá no apartamento dela, lá em Brasília, ela estava orando e o perfume de Deus encheu o apartamento dela. E veio uma vizinha e sentia aquele perfume e pedia para ela o que era aquilo. Gente, isso existe. Isso é real. Deus é real. Faz uns 20 dias, mais ou menos, a gente estava num grupo de pessoas ali na minha casa. E a Verônica e a Bruna, que estão aqui, também estavam lá. E a gente fez um tempo de louvor, tinha aula de violão. E o pessoal já estava em pé para sair. E aí o Márcio também estava lá, começou a contar algumas coisas sobre a vida dele. E a gente agradecendo, começou a agradecer a Deus. E de repente, eu não lembro nem quem que falou. Alguém falou assim: gente, vocês estão sentindo esse cheiro? E aquele cheiro começou como se fosse um cheiro de um óleo, sabe? Eu não sei explicar.
E de repente aquele cheiro começou a encher a casa, gente. Encher a casa de um jeito. Vocês não têm noção do que é isso. Sabe, você sentir, não tinha como. Fazia alguns dias eu não sabia o que era cheiro de mirra. Fazia alguns dias que eu tinha, a Maria do Carmo me deu um pezinho de mirra e eu sentia aquele cheiro. Mas não tinha, meu Deus, aquele dia que eu toquei naquela folha, não era tão intenso quanto foi aquele dia lá em casa. Encheu a casa. As pessoas que estavam lá, a gente não conseguiu ficar em pé, gente. Tamanho foi a manifestação da glória de Deus. Todos nós se prostramos, a gente ficou 1h e pouco louvando a Deus, agradecendo por algo que as pessoas pensam, Deus, por isso. O que aconteceu? Deus estava lá. Deus mostrou que Ele estava lá. E Ele está em todos os momentos. Mas a palavra dele diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração, Ele deixará ser encontrado. Amém. Gente, a gente tem visto coisas que não tem explicação. O que o pastor Júnior falou no culto aqui de domingo, a gente vê lagarto, a gente brilhando, uma coisa que não tem lógica. Hoje eu entendo que Paulo disse que as coisas do Espírito são loucura aos olhos humanos. Gente, eu achava que isso era coisa de louco, de maluco. Não, vocês estão sonhando, estão viajando. Então a gente está viajando coletivo. Porque muita gente vendo e sentindo ao mesmo tempo, sabe? E tem sido maravilhoso. E não é por isso, entende? Não é por sentir um cheiro, não é por ver mato brigando. Não é isso. Essa não é a essência. A essência é adorar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Amém. Entender que tudo é para Ele, tudo é por Ele. A gente não é nada, a gente não consegue fazer nada. Se a gente não tiver Ele, a gente pode falar um monte de coisa com ser palavras. A gente não vai conseguir tocar ninguém. As pessoas que Deus tem colocado à nossa volta, gente, eu tenho só agradecido a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado junto de mim. Essa casa que acolheu a gente com tanto amor, com tanto de braços abertos, sabe? A célula da Cinderei que a gente vai, que sempre foi uma bênção, todas as meninas que estão aqui, a gente está com muita saudade de voltar para a célula. A célula que a gente faz lá em casa, tem a Cláudia aqui, tem a Bruna, tem a Verônica, o que Deus tem feito na vida delas também, sabe? De ver a mão de Deus sustentando, quando parece que nada mais consegue sustentar, quando parece que não vai ter dinheiro para terminar o mês, como é que a gente vai fazer? Mas Deus sustenta. Amém. Deus sustenta. Você vê casamento sendo restaurado, da mesma forma que o meu foi. Você vê casamento sendo restaurado assim. A gente está vendo agora a pastora Chloe e o pastor Eliseu, o concurso lá para casais. Gente, existe solução. Porque nós servimos, vou dizer novamente, nós servimos a um Deus do impossível. Quando a gente acha que não dá, Ele diz, dá, eu consigo, entrega para mim. Mas entrega, não tenta fazer no teu braço. Conhece a palavra, busca a palavra. E aí sim, quem vai fazer é Ele. A gente tem que entender, tem um texto que eu sempre entendi ele lá quando a gente se converte. Lá Romanos 12:2. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente tem que não se amoldar a esse mundo. Mas isso é para a gente todos os dias. Todos os dias a gente tem que renovar a nossa mente. Todos os dias a gente tem que entender e que a mente de Cristo. E nós somos uma carta viva. Nós somos uma carta viva, escrita não com tinta, mas com espírito. Amém. As pessoas, muitas pessoas, porque assim, o que nós precisamos entender é que não se trata de placa de igreja. Um dia me pediram, tá? De que igreja você está participando agora? Sabe Jesus? Essa é a igreja. Amém. Jesus não vai vir buscar os católicos, Jesus não vai vir buscar a igreja quadrangular, Jesus não vai vir buscar a comunidade de vida, Jesus não vai vir buscar a assembleia, Jesus vai buscar uma igreja. Amém. A igreja dele, a verdadeira. Amém. E Jesus continua buscando aqueles que o adoram em espírito e verdade. Amém. Não é no templo nem no monte, é em espírito e verdade. Amém. Então que a gente possa entender que esse amor,
tudo que a gente consegue. Semana passada, na sexta-feira, gente, nós estávamos aqui na sala de oração, e a sala de oração tem sido uma bênção. Meu Deus, a gente vem aqui com o Rob, aqui no meio-dia, a gente, sabe você se encher? Quando você se enche, quando você joga uma bola vazia, com toda a força no chão, ela vai parar. Quando a bola está cheia, você pode jogar, quanto mais força você jogar, mais alto ela vai. É isso que é a nossa vida. Amém. Quando a gente entende que a gente se enche de Deus, pode vir um problema que for, até pode se abalar um pouquinho. A gente é humano, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai lutar, vai ter uma luta entre espírito e carne, mas a gente vai estar cheio do espírito. Independente do que acontecer, pode acontecer a pior tragédia da nossa vida. Quando a gente for jogado no chão com toda a força, a gente vai levantar os olhos para o alto. A gente vai entender que o nosso socorro veio do Senhor. Amém. E aí na sala de oração, na semana passada, na sexta-feira, a gente estava orando e, gente, eu ouvia uma pessoa chorando o tempo inteiro da oração. Tanto que eu fui para um lado da sala e pensei, alguém entrou aqui, eu não vi, porque eu não via uma mulher chorando, era nítido. Quando eu estava terminando o tempo de oração, o Rob falou assim, vocês estão sentindo esse clima de medo que está aqui? Aí eu falei, gente, eu estou ouvindo uma pessoa chorando. E aí a gente orou em cima disso para quebrar esse espírito de medo, de ansiedade, de depressão, para que Deus coloque o amor dele, aquele amor que lança fora todo medo, é isso que diz a palavra. E um pouquinho depois chegou a dona Zélia e falou assim para mim, olha aqui quem está chorando. O tempo todo. E quando a gente estava orando, que ela estava chorando. Gente, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que a gente consegue. Não sei. Como é que eu estava escutando um choro? E aí, quando a dona Zélia estava lá em Cascavel, dentro do hospital, chorando o tempo todo. E o esposo dela fez cirurgia no coração, está se recuperando da dona Zélia. E a Zulema, né? E eu orei com ela, e o Elcio já está sentando já, ele fez uma cirurgia cardíaca, que a gente sabe que é delicado. Mas sabe quando muitas vezes você está orando e Deus traz para ti uma pessoa, uma sensação, um sentimento? Ore para aquela pessoa, manda uma mensagem para aquela pessoa. Às vezes parece tão pequeno que a gente faz. O dia que a Gabriela veio aqui testemunhar e ela falou assim para mim, Su, tu vai ao culto? Eu falei, vou, porque eu vou falar de ti. Eu falei, sim, o que você vai falar de mim? Aí ela me chamou junto com as meninas da célula e na hora eu pensei, gente, o que eu fiz? E coisas assim, sabe? Pra gente às vezes pode parecer tão pequeno, mas tem alguém hoje precisando de uma palavra. Tem alguém hoje que está chorando no quarto. Tem alguém hoje que está achando que está perdido, que não tem vida. A gente só tem vida em Jesus. Porque, como ele disse para Nicodemos, a gente tem que morrer para esse mundo e nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é se converter? É a gente entender que a gente está indo por um caminho de morte. A gente vai converter o nosso caminho. Não se trata de uma igreja, de uma denominação. Se trata de você entregar a vida para Jesus. É Ele que vai fazer. Amém. Então, que a gente possa ser despertado para essa vontade, para esse fogo, para esse desejo. Quem é que quer um avivamento? Amém. A gente está às portas do avivamento, eu creio muito nisso. Sabe, muitas vezes a gente assim, as pessoas olham e parecem uns malucos. Porque a gente ajoelha, a gente ora, a gente chora. Mas é um pouquinho do que a gente tem vivido, gente. E tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção e a gente quer mais, a gente sabe que só está começando. A gente tem falhas, eu erro muito. Eu também falho. Eu também tenho os meus momentos de dificuldade, mas é Ele que faz. Amém. Para que a gente possa
Estou empolgada, Suzana, né, gente? Glória a Deus. É tão gostoso ver alguém animado e feliz com aquilo que está compartilhando. Isso não é sobre o que Deus quer fazer na vida da Suzana, isso é sobre o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós aqui. Cada um de nós somos chamados para ser uma tocha de fogo, para ser uma brasa, para ser alguém que vai incendiar muitas outras pessoas ao nosso redor. Amém? Amém. Por isso que Deus colocou no meu coração para multidões. Deus vai lixar, Deus vai burilar, Deus vai colocar no lugar as coisas que têm que ser colocadas, Deus vai ensinar a expressar as coisas, né? Você expressa com toda a espontaneidade, mas Deus vai ensinar você a processar toda a palavra. Você nos deu aqui no mínimo umas 8 palavras, 8 princípios, né? Você foi falando de princípios, né? Então, Deus vai ensinar já você a expressar fortemente o princípio dos princípios, e vai fazer você falar em muitos lugares e para multidões. Eu creio que Deus vai levantar o seu marido nessa intensidade, porque Deus, a gente precisa, eu aprendi a esperar o marido também, né? Até que a intensidade também fosse no coração dele. Eu creio que o marido já tem essa intensidade, mas talvez seja mais tímido do que você, não sei. Enfim, vocês vão dar juntos, é isso que eu quero dizer. Então, você tem que influenciar a tua vida, a Marlene influenciou a tua vida, né? Outros que influenciaram a tua vida. Nós vamos orar por você para que isso que está no teu coração tenha uma continuidade sem interrupção. Uma continuidade e uma intensidade maior. E se mergulhe na palavra, porque Deus vai te dar revelações fortes, grandes. E conserve seu coração com simplicidade. Nunca permita que nenhuma cobrança entre no seu coração, porque esse é um dos perigos dele. Satanás vem quando a gente flui, quando a gente entra no rio de Deus, na veia de Deus. Satanás vem com aquelas coisas, olha só, Deus cuide disso. E nós vamos orar por você, porque eu sinto de Deus que vai ter uma coisa muito especial por aí na tua vida para frente. Amém? Estão me ouvindo? Todos ouvindo? Ah, sim. Amém? Então vamos orar por você, tá? Estenda as mãos sobre ela. Pai, eu sei que esse é um momento profético das nossas vidas, na vida da Suzana, especialmente. E nós queremos aqui apresentar a Suzana no teu altar, Senhor. Nós queremos pedir, como a gente pede para as nossas crianças, para o nosso bebê quando nasce, quando ele começa a chorar alto, quando ele começa a expressar aquilo que está dentro do coração dele, nós pedimos pelo nosso bebê, que o Senhor cuide, que o Senhor amadureça, que o Senhor cuide da saúde, que o Senhor cuide de todos os aspectos da vida daquele bebê. É assim que eu sinto que nós hoje temos que orar pela Suzana, Pai, que esse bebê espiritual que hoje falou conosco, esse que deu um berro aqui, esse que expressou
falado nesses últimos dias, o amor sacrificial, o amor que enxerga a necessidade, o amor que enxerga a carência, Pai, o amor que enxerga a debilidade das pessoas, assim como o Senhor enxergou a debilidade dela, a carência dela, o processo da vida dela. Pai, que haja sensibilidade, Pai, para que ela possa ver essas coisas na vida das pessoas. E nós declaramos e profetizamos, Pai, muitas, Pai, multidões de mulheres ouvindo essa palavra, ouvindo o coração dela, ouvindo a palavra, ouvindo, Pai, aquelas impressões que o Senhor põe no coração dela, Pai. A ousadia, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor aumente a ousadia do coração dela. A ousadia de uma mulher que abre a boca numa terra seca, como nós vivemos em Pato Branco, que abre a boca, Pai, e que soa alto como um alto-falante, Senhor, que vem do céu nessa cidade. Que assim seja a boca dela, onde trabalha, onde anda, onde vai, onde se relaciona, seja esse alto-falante, esse megafone, Senhor, que vai soar nessa cidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E põe e traga o coração dela numa simplicidade, Pai, e numa humildade daquela que conhece que não é nada, não pode nada, como ela disse, porque é o Senhor quem faz todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridas? Amém, glória a Deus, queridas. A palavra que o Senhor me deu ali enquanto a Suzana estava falando é que o Senhor vai levantar ela como Ezequiel, aquele que viu um vale de ossos secos e pôde profetizar e pôde liberar vida sobre aquele lugar de sequidão. E o Senhor termina ali dizendo: eu vou liberar o meu Espírito, eu vou colocar o meu Espírito sobre vocês, casa de Israel, igreja, vocês vão viver. Eu creio que esse chamado não é sobre a vida da Suzana, é sobre cada uma de nós aqui. Nós somos chamados para esse lugar de enxergar ossos secos, de enxergar pessoas que têm sequidão, ou talvez tenham sequidão na sua própria vida ainda. O Senhor te convida para olhar para essa sequidão e para liberar, para profetizar, para declarar a vida, porque vai viver aquilo que está morto na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Amém? Glória a Deus. Enquanto a gente orava pela Suzana, eu creio que o Senhor trouxe algo no meu coração e eu ouvi muito claro a palavra gerações. E eu gostaria que a gente orasse sobre isso, porque penso que todos aqueles que já têm servido a Deus e abençoado as vidas, também já viu muitos bebês se perdendo na fé, né? Mas eu sinto uma convicção no meu espírito que o Senhor está dizendo que é tempo de segurar, é como se fosse essa palavra, segurar as gerações. Assim como a minha mãe foi discípula da Chloe e eu fui ganha para Jesus pela minha mãe, e daí a geração que vem seguinte, Deus vai guardar nossa geração na
Senhor é para nós, pela sua bondade, sua misericórdia, aquelas que desejarem ofertar, desejarem dizimar, sabendo que o Senhor está aqui, você pode vir entregar, mas como nós falamos nas outras vezes, nós sempre vamos terminar esse tempo expressando ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor pelo que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele ainda vai fazer muitas coisas. Amém? Sim, tu és grande, Senhor. Amém.